Bom dia, gente, sejam bem-vindos, estamos no capítulo 48 de Isaías, vamos começar orando. Simbora pra academia, já tô pronta. É porque hoje eu tô um pouco corrida, então é a hora que deu, e essa semana mais um feriadinho aí na frente, hein? Meu Deus. Vamos lá, gente. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais uma manhã, por mais uma semana que se inicia. Obrigada, Deus, pelas bênçãos e misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Te agradecemos, colocamos diante de Ti, Deus, a leitura deste capítulo, Deus, os nossos passos, Pai, que sejam todos orientados por Ti. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração para ouvir e entender a Sua voz. Em nome de Jesus, nos abençoa, Deus, com pessoas para caminhar, que também, Deus, tenham contato com o Senhor, para que elas sejam voz de Deus na nossa vida. Nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Meu trenzinho aqui quebrou, gente. E outra coisa, eu tô sem óculos, mas é porque eu descobri que meu óculos é mais pra longe do que pra perto, então eu posso, quando eu olho assim muito perto, ele fica um pouco embaçado. Então eu tenho que usar ele recorrentemente, mas pra leitura, por incrível que pareça, é melhor sem. Eu sou a, mais diferentona. Vamos lá, gente. Então vai dizer o seguinte. Eu acho que eu vou desligar porque tá muito alto. Vamos tentar. Então vai dizer assim no capítulo 48, versículo 1. Povo de Israel, escutem, descendentes de Judá. Vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adoram ao Deus de Israel, mas nisso não são honestos nem sinceros. Vocês dizem que são moradores da cidade santa e que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso. O Senhor diz a vocês: há muito tempo eu falei de coisas do futuro. Disse claramente o que ia acontecer. De repente agi e tudo aconteceu, como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos, que são duros como ferro ou bronze. Por isso falei dessas coisas há muito tempo. Antes que elas acontecessem, eu as havia anunciado a vocês. Portanto, vocês não podem dizer que foram as suas imagens e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem. Tudo aconteceu como eu tinha dito. E vocês precisam reconhecer que falei a verdade. Mas agora vou falar de coisas novas, de coisas secretas que vocês ainda não conhecem. Só agora que vou fazer com que aconteçam. Vocês nunca tinham ouvido falar nelas e assim não podem dizer que já as conheciam. Eu já sabia que não podia confiar em vocês. Sabia muito bem que sempre foram rebeldes. Por isso vocês não tinham ouvido essas coisas. Não sabiam que elas iam acontecer. Eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês e os poderia ter destruído completamente, mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louvem. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. É por amor ao meu próprio nome que vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. Então aqui Deus está falando que tudo que estava acontecendo, ele já havia dito que ia acontecer. Então que ninguém podia se levantar e falar que era uma coisa nova, ou que o Deus dele, como é que é outra parte aqui?
Por isso falei dessas coisas há muito tempo. Antes que elas acontecessem, eu havia anunciado a vocês. Portanto, vocês não podem dizer que foram as suas imagens e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem. Eles não podiam imputar a nenhum outro Deus ou a nenhuma outra pessoa, seja coisa, seja suas atitudes, suas consequências, a realidade que estavam vivendo. Por quê? Porque lá atrás o Senhor já havia falado. Até mesmo eu entendo que aqui está falando ali sobre Levítico, Deuteronômio, quando Deus estabelece as bênçãos e as maldições. Ou seja, não há uma coisa predestinada. Porém, nossas atitudes, elas definem. Mas Deus já as tem anunciado. Cabe a gente ter fé e andar por fé, ou a gente desconfiar, ficar naquela, né, dúvida, naquele, como é que se diz? Como é que se diz, gente? Tem uma palavra para isso. Cocheando entre dois pensamentos. Por quê? Porque Deus fala isso lá atrás. Ou seja, vamos colocar aqui em termos práticos. Deus te deu uma promessa. Já passou muito tempo. Muitos anos, muita coisa. E não aconteceu. Cabe a você ter fé. E as coisas mudaram de tal maneira que você fala assim, perdeu o sentido, ou então, tipo, eu já até esqueci, não tem nem mais vontade. Mas Deus já falou, Ele já estabeleceu. Pode vir a não acontecer? Pode vir a não acontecer, mas por quê? Porque você abriu mão. Porque você não cumpriu a sua aliança, né, na promessa. A mesma coisa foi com os israelitas. O Senhor, antes de fazê-los entrar na terra prometida, o Senhor deu ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, enfim, todo o livro, antes disso é falado muitas coisas. Mas no capítulo 28 de Deuteronômio especificamente, a gente vai ver ali uma lista de bênçãos, caso eles cumprissem, né, a aliança com Deus, e uma lista de maldição. E aí cabia a eles a seguirem as ordens, a voz, a paz, né, a orientação de Deus. Né? E para isso eles precisavam sempre estar conectados. Por quê? Porque ao longo desse tempo foram muitos anos, sabe? Foram gerações diferentes, foram povos diferentes. Para isso eles precisavam continuar passando e continuar se relacionando com Deus. A mesma coisa às vezes é a nossa vida, né? Passa-se muito tempo, então às vezes Deus te deu uma promessa, mas você sabe que ela não acaba em você. Ela vai para outras gerações, ela vai além, muito além de você. Por exemplo, você teve uma imagem de que o Senhor te daria as nações, digamos assim, sei lá, a Europa. Ok. Você pode chegar até a Europa, você pode talvez começar um trabalho lá, mas você precisa formar discípulos, porque essa obra não acaba em você. Você não vai conseguir ganhar a Europa sozinho, digamos assim, tá? Então é isso. Então Deus aqui no capítulo 48 de Isaías, ele tá falando mais ou menos isso pra gente, que ele já anunciou. Já tem coisa que a gente sabe que vai acontecer, ele já anunciou faz muito tempo. Cabe a gente andar por fé, juntamente com ele, colocar as mãos nele e andar por fé ou não. Então aqui eles sabiam que viria essa destruição caso eles caíssem, pecassem. Então Deus aqui tá falando, veio tudo isso, nada disso é novidade para vocês. Eu anunciei lá atrás, lembra? Gente, e eu lendo, tem coisa assim que fala na referência que tipo é descrito, é tipo copiou, colou. Aconteceu exatamente o que o Senhor falou lá atrás e estava acontecendo. Então é isso. Bom, isso também serve tanto para bênção quanto para maldição.
enquanto, né, se o Senhor virar e falar, olha, minha querida, deixa eu falar, se você me desobedecer, também vai acontecer isso, isso e isso. Então, cuidado para não desobedecer, porque se Deus falou, Deus vai cumprir. Continuando, vai dizer assim: o Senhor Deus diz: escute, povo de Israel, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o único Deus, sou o primeiro e o último. Com as minhas mãos, coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu. Dei uma ordem e eles começaram a existir. Reúnam-se todos e escutem. Nenhum dos deuses anunciou que isto ia acontecer. Deixa eu falar mais uma coisa muito importante, que eu vejo assim, desde o capítulo 45, por aí, de Isaías, e que a gente vai ver muitas vezes uma distinção de Deus, que ele faz em vários capítulos, não somente de Isaías, como da Bíblia, que ele muitas vezes, inclusive isso é uma das coisas de Apocalipse, que ele vai falar assim, eu sou o primeiro e eu sou o último. Por quê? Porque ele foi o primeiro, ele começou todas as coisas e ele termina. E ele não tem espaço de tempo. Ele não tá aqui agora. Não é em relação a tempo para ele. Ele já sabe o que acabou. Ele já sabe o nosso, né, o último dia. E ele sabe as coisas do início. Como se tudo coabitassem na mesma esfera, assim. Então ele começa falando aqui sobre isso. Ele é o primeiro e ele é o último. Então ele começou a fazer as coisas da terra. Ele fez todas as coisas, colocou a terra no lugar, estendeu o céu, deu ordem e eles começaram a existir. Aí continua dizendo: o homem que eu, o Senhor, amo, fará o que eu quero, e com o meu poder atacará a Babilônia. Fui eu mesmo quem o chamou. Dei a ordem e ele veio. Eu farei com que tudo que ele fizer dê certo. Agora venham cá e escutem o que estou dizendo. Desde o princípio nunca falei em segredo, e tenho governado todas as coisas desde que começaram. Agora o Senhor Deus me deu o seu Espírito e me enviou. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir. Se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eu nunca os esqueceria e eles estariam sempre na minha presença. Saiam da Babilônia, fujam de lá com gritos de alegria. Anunciem esta boa notícia ao mundo inteiro. O Senhor salvou o seu servo, o povo de Israel. Quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse água da rocha. Ele partiu a rocha e a água jorrou. Mas o Senhor diz aos que praticam o mal: para vocês não há segurança. Então é isso, gente. Então aqui nesse versículo 15 e 16, eu acredito que seja Isaías falando ali, né? Fui eu mesmo quem o chamou, dei a ordem, ele veio, eu farei com que tudo que ele fizer dê certo. Venham cá e escutem o que estou dizendo, desde o princípio nunca falei em segredo. Não, pera. Agora o Senhor Deus me deu o seu Espírito e me enviou. Enfim, é isso. É isso. O tempo tá acabando, mas que a gente tenha isso em mente. E isso aqui, ele é muito bom, ele é muito útil para o nosso conhecimento. Então, e também vai falar que, tipo, nada também é surpresa para Deus. Deus fala que, cara, se vocês tivessem cumprido tudo que, né, a gente tinha estabelecido na nossa aliança lá atrás, em Deuteronômio, enfim, todos os livros do Pentateuco, tinha sido bom para vocês. Vocês teriam essa lista de bênçãos, né? Como ele disse, sua descendência tinha crescido, vocês estavam prósperos e tal, mas não era uma novidade para Deus. Assim como quando Jesus veio, não foi uma novidade para Deus de que
Ai, meu Deus, deu tudo errado, agora vamos mudar de ideia, vamos mudar de plano. Não, sempre foi um plano desde o início, sabe, de que Jesus viesse, sabe, de que ele estabelecesse uma aliança da qual o homem não conseguiria cumprir. Sabe, o Antigo Testamento é uma aliança de regras, de mandamentos, muitos mandamentos. A gente fala em 10, 12, né? Mas na verdade há muito mais. Eu li esses dias que tinha não sei quantos. E Deus sabia. Deus sabia que era difícil para nós cumprirmos todos e que nós precisaríamos de um Salvador. Então é isso, então assim, nada do que a gente faz também é segredo para Deus. Ai, nossa, nem imaginava que isso ia acontecer. Espera aí, deixa eu mudar meus planos. Não, ele já sabia. Ele sabe da nossa estrutura. Mas é isso, mas há, né, ali o contrato, a aliança, né? E é tão importante a gente saber sobre a aliança por isso. Amém? Meu tempo se esgotou. Beijo, Deus abençoe e bom domingo.